Bom dia com Jesus, graça e paz na vida de cada um de vocês. É uma alegria estarmos juntos para ouvir e aprender do Senhor Jesus. E uma pergunta já faço a vocês: quem entrará no reino dos céus? Quem entrará? Em Mateus capítulo 7, verso 21 a 23, lá diz: nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. No primeiro verso aqui, 21, já está mostrando exatamente a receita. Só aquele que faz a vontade de Deus. E o verso 22 diz: nem muitos naquele dia onde dizem-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome nós expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? O verso 22 está mostrando aqui de uma multidão de pessoas que estão praticando as obras, mas sem obedecer à lei. Estão aí curando, fazendo milagres, expulsando os demônios, mas estão esquecendo de ser obedientes à palavra de Deus. Então essas atitudes a Bíblia apresenta que são pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo de Deus, mas não por Deus, porque a Bíblia diz que as obras tem que seguir a fé e a fé as obras. Nenhuma pode andar sem a outra. E o versículo 23, Jesus diz: então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. E o que é iniquidade? A Bíblia diz em 1ª carta de João, capítulo 3, verso 4, que a iniquidade é a transgressão da lei de Deus. É a pessoa deixar de obedecer o que assim diz o Senhor. E aqui iremos fazer uma breve explanação. A palavra nem e mais enfatiza o forte contraste entre quem só fala e quem realmente faz a vontade divina. A mera profissão é inútil. Aquele que supõe conhecer a Deus e contudo desobedece os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade, como fala em 1 João 2, verso 4, a despeito de qualquer aparência do contrário. Conhecer a Cristo como Senhor é professar a crença de que Ele, Jesus, de fato é o Messias e assumir o papel de discípulo. Discípulo é seguidor de Jesus. Isto é, aquele que realiza a vontade de Deus quando a conhece. A fé em Deus deve acompanhar as obras. As obras resultarão em mera forma. É verdade que a fé, se não tiver obras, por si só é morta, como apresenta Tiago, capítulo 2, verso 17. Mas também é verdade que as obras sem fé, sincera e viva, são inúteis, como apresenta Hebreus 11, verso 6. Aqueles que não conhecem a vontade de Deus não são culpados disso. Em Lucas 12, verso 47 e 48. Mas os que ouvem a voz de Deus falando ao coração e ainda persistem nos seus próprios caminhos, não têm desculpa do seu pecado, como fala João 15, 22, e correm perigo de presunção. Pela primeira vez, Jesus indiretamente se refere ao fato de que naquele dia virá como juiz de todos, Mateus 26, 64. Aqueles que se dirigem a Cristo como Senhor, no grande dia do juízo final, o farão como professos cristãos. Eles fingiram nesta vida serem seus seguidores, mas foram pesados na balança e achados em falta. O grande dia do juízo final, aquele dia ou o dia do Senhor, é mencionado com frequência pelos profetas do Antigo Testamento. A forma da pergunta no grego indica que a quem fala espera uma resposta positiva. E então, dizendo, certamente profetizamos em teu nome, não é, Senhor? Dificilmente afirmaram isso diretamente do grande juiz do universo, se a afirmação não estivesse aparentemente
espautada nos fatos. Esta é a medida de sua arrogância e vã ilusão. É como se protestassem ao juiz que a sua decisão fosse injusta e que ele não poderia rejeitá-los. Pregaram em seu nome, contudo, se esqueceram de que é vão o culto externo, baseado na tradição humana. Expunha-se que esse era o mais difícil de todos os milagres e que representava todos os outros que poderiam ser mencionados quando os 70 retornaram da primeira expedição evangélica. O fato de que os próprios demônios se submetiam a eles foi o que lhes apareceu mais importante, talvez incluindo milagres reais, realizados como evidência de que Deus estava com eles e aprovava seus ensinos. As Escrituras deixam claro que a realização de milagres não é em si evidências conclusiva de que o poder divino está em operação. O maior milagre de todos os tempos e da eternidade é uma vida transformada à semelhança divina. Amém? Aquele que professa ser profeta deve ser testado por meio de sua conduta. Não só tem que falar, mas tem que viver, tem que seguir as verdades bíblicas. Ou de acordo com a forma do verbo grego, nunca vos conheci, isto é evidência de que os seus ensinos não se harmonizam com a vontade de Deus e que seus milagres não eram realizados mediante seu poder. O pecado resulta em separação completa de Deus. Do grego, anomia, iniquidade em grego significa anomia, ilegalidade ou falta de conformidade com a lei. Os obreiros da iniquidade não andam em conformidade com a lei, com os 10 mandamentos, pois se recusaram a harmonizar sua vida com o padrão perfeito apresentado na lei do reino dos céus. E o pecado é transgressão da lei, ou anomia, no grego, está em 1 João 3, verso 4. No Monte das Oliveiras, Cristo disse que nos últimos dias a iniquidade, ou anomia, se multiplicaria, está em Mateus 24, 12. E poucas décadas depois, Paulo observou que o ministério da iniquidade, ou anomia, já estava atuando, 2 Tessalonicenses 2, verso 7. Meus queridos, então esse é o padrão para entrar no reino dos céus. Tem que viver o que Jesus apresenta em sua palavra, tem que ser fiel aos mandamentos de Deus, tem que entregar a vida a Cristo. Primeiro passo é entregar a vida a Jesus, e em segundo passo, o resultado da salvação em Cristo é exatamente ser obediente à lei de Deus, aos 10 mandamentos e às demais palavras que está escrita nas Escrituras, sem acrescentar e sem tirar. Que Deus possa te abençoar grandemente neste dia e que você tenha em seu coração, na mente, o fator de aceitar Jesus primeiramente e seguir sua palavra. Não tem condição de ter fé sem obras e obra sem fé. As duas separadas não tem condição de entrar no reino dos céus. Você tem que apresentar sua fé por meio das obras e as obras por meio de sua fé. Em nome do Senhor Jesus, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Vamos juntos orar? Pai amado e querido, em tuas mãos eu coloco a cada filho teu e que possamos aceitar a tua palavra como ela é e que não venhamos aceitar, ó Deus, quando as pessoas vierem falar que os teus mandamentos foram abolidos, que o Senhor mudou na cruz a lei, que ali foi cravada, que nós não venhamos aceitar isso, mas que venhamos estudar a tua palavra e seguir o que assim diz o Senhor Jesus. Abençoa grandemente a cada família que hoje está
ouvindo a tua voz, em nome de Jesus. Amém.